Ah, o amor, ou melhor, a traição disfarçada de romance. 3 anos atrás, minha ex me traía como se fosse um esporte olímpico, e eu, ingênuo, achava que estávamos construindo um futuro juntos. O tempo passou, e agora, meu próprio irmão decidiu que o grande amor da vida dele é justamente a mulher que destruiu a minha. Como se isso já não fosse um tapa na cara, ele espera que eu bata palmas no casamento deles. Será que sou um monstro por me recusar a compactuar com essa palhaçada? Sabe aquele momento em que você percebe que estava vivendo em um teatro e era o único que não tinha decorado o roteiro? Pois é. Esse sou eu. Meu nome é Caio, tenho 25 anos, e há 3 anos fui presenteado com o maravilhoso combo da traição. Não uma, não duas, mas várias vezes. Sabe-se lá quantas, porque quando a bomba estourou, ficou claro que minha ex, Bruna, não via a fidelidade como um conceito muito relevante. O mais engraçado? Na época, estávamos procurando uma casa para morar juntos. Quer dizer, eu estava planejando um futuro, e ela estava planejando, e bem, digamos que seu passatempo favorito incluía boates, desconhecidos e um conceito bastante flexível de compromisso. Descobrir a traição foi um espetáculo à parte. Eu saí com meus amigos naquela noite, animado, despreocupado, acreditando piamente que minha namorada estava se divertindo inocentemente com as amigas dela. Até que uma das amigas, e que ironicamente tem mais senso de moralidade do que a própria Bruna, jogou a bomba, e ela faz isso sempre. Você realmente não sabia? Ah, claro que não sabia. Eu estava muito ocupado sendo um namorado fiel, confiando na mulher que dizia me amar enquanto se jogava nos braços de outros. No minuto em que recebi essa informação, o chão sumiu. Fui direto ao encontro dela, vi com meus próprios olhos e pronto. Fim de relacionamento. Fim do meu respeito por ela. Fim da minha paciência para acreditar em contos de fadas. Minha família ficou tão chocada quanto eu. Bruna era praticamente parte da mobília lá de casa, sempre presente, sempre sorridente, sempre enganando todo mundo. Meus pais lamentaram, minhas irmãs ficaram indignadas, e meu irmão, Diego, na época, ainda namorava sua própria parceira de longa data. Aí você pensa que a história termina aqui, certo? Que eu segui minha vida e que minha ex sumiu do meu horizonte. Ah, se fosse tão fácil. Porque, veja bem, a traição não foi suficiente. A humilhação não foi suficiente. 3 anos depois, meu próprio irmão decide que seria uma ideia brilhante começar a namorar a mulher que destruiu meu relacionamento. Isso mesmo, em Diego e Bruna. O casal perfeito. Para quem não tem vergonha na cara. O mais irritante? Ele simplesmente apareceu com ela um dia como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse absolutamente insano esperar que eu aceitasse aquilo. Você precisa amadurecer, cara, ele disse, como se eu fosse um lunático por não querer que minha ex-infiel se tornasse minha cunhada. Como se eu não tivesse o direito de achar a situação no mínimo e absurda. Minhas irmãs, felizmente, enxergam a palhaçada pelo que ela é. Elas ficaram do meu lado desde o começo, deixando claro que essa ideia era, no mínimo, nojenta. Mas o resto da família? Ah, esses são os verdadeiros campeões do vamos fingir que nada aconteceu. As pessoas mudam, o passado é passado, seja feliz por ele, esse é o tipo de conselho que tenho que ouvir enquanto tento processar o fato de que meu irmão se casará com minha ex. E como se isso não bastasse, agora me pedem para comparecer ao casamento. Sorrir, bater palmas, talvez até dar um discurso emocionante sobre amor e perdão. Bom, perdoar pode até ser nobre. Mas comparecer ao casamento do meu traidor número 1 com a minha traidora número 2? Isso já é pedir demais. Acho fascinante como certas pessoas têm memória seletiva. Ou talvez apenas uma completa falta de vergonha na cara. Desde que Diego anunciou que estava namorando minha ex, a narrativa da família tem sido essa coisa bonita de as pessoas mudam, ela merece uma segunda chance, e vocês dois precisam superar isso. Engraçado, não lembro de ter assinado um contrato dizendo que sou obrigado a assistir de camarote enquanto meu irmão recicla meu relacionamento fracassado. Mas voltemos um pouco no tempo, para vocês entenderem melhor a dinâmica entre nós. Diego e eu sempre tivemos uma relação estável, ou pelo menos eu achava que tínhamos. Ele era aquele irmão mais velho que adorava bancar o sabe-tudo. No colégio, ele era o cara popular, enquanto eu era mais tranquilo, focado nos meus próprios interesses. A gente se dava bem, mas nunca fomos inseparáveis. Tínhamos uma rivalidade saudável, ou pelo menos eu achava que era saudável, e até agora. Minha ex, Bruna, esteve na minha vida por 5 anos. No começo, ela parecia a namorada perfeita, atenciosa, engraçada, cheia de energia. Mas, aos poucos, fui percebendo que havia algo de estranho. Não era ciúmes infundados, e eu confiava nela, afinal, ela me dizia todos os dias o quanto me amava. Mas havia sinais. Pequenos deslizes, mensagens apagadas, histórias que não batiam. Na época, eu me recusava a ver a verdade. E então veio aquela noite fatídica. Depois da revelação bombástica da amiga dela, tudo desmoronou. Lembro de confrontá-la e de sua cara de completa falta de arrependimento. Bruna não tentou negar, na verdade, foi quase como se estivesse aliviada por finalmente ter sido descoberta. Eu não queria te machucar, Caio, ela disse, com a mesma cara de pau de alguém que esmaga um copo no chão e diz que não queria derramar a água. A traição em si já foi um choque. Mas o que realmente me destruiu foi perceber que todos ao redor dela sabiam. Suas amigas sabiam. Algumas delas até a encobriam. E eu? Eu era o idiota que acreditava que estava em um relacionamento feliz. Acho que Diego sabia também. Não tenho provas, mas ele era próximo dela. Sempre foi. Lembro de momentos em que os dois pareciam ter uma cumplicidade estranha, conversas em voz baixa, olhares que eu ignorava porque confiava nela e nele. Então, quando Diego começou a namorar Bruna um tempo depois de terminar com a namorada dele, minha paciência esgotou. O confronto aconteceu em um almoço de família. Todos estavam reunidos, e ele decidiu anunciar que estava oficialmente com Bruna. Silêncio. Minhas irmãs me olharam, esperando minha reação. Meu pai pigarreou. Minha mãe fez aquela expressão de ai, meu Deus, só queria um almoço tranquilo. E eu? Bom, eu ri. Sim, eu ri. Porque era cômico. Eu mal conseguia acreditar que ele estava falando sério. Isso é uma piada, certo? Perguntei. Diego revirou os olhos e disse que eu precisava crescer. Que ele não me devia nada. Que a vida segue. Que eu deveria ser feliz por ele. Ser feliz por ele? Pelo fato de que ele pegou minha ex como se fosse um casaco velho que eu deixei de usar? O que me irrita não é só o fato de que ele está com ela. É a maneira como ele age como se eu fosse um lunático por não aceitar isso de braços abertos. Como se eu fosse o vilão da história por me recusar a fingir que está tudo bem. Minhas irmãs ficaram do meu lado desde o início. Elas disseram óbvio, que essa relação é uma tremenda falta de respeito comigo, que Diego estava se comportando como um completo babaca. Mas o resto da família?
Ah, esses fazem parte da turma do deixa disso. E se ela realmente mudou? Minha mãe perguntou, como se um histórico comprovado de traição fosse algo que simplesmente desaparecesse com um pedido de desculpas. Meu pai foi mais direto, você não precisa gostar, Caio, mas precisa respeitar. Ah, sim, claro. Porque o respeito deve ser unilateral. Eu devo respeitar o fato de que meu irmão está se casando com uma mulher que destruiu meu relacionamento, mas ninguém acha que eu mereço um mínimo de consideração nessa história. O pior de tudo? Diego e Bruna estão convencidos de que são um casal perfeito. Apaixonados. Felizes. E agora querem que eu compareça ao casamento deles. Como se tudo isso já não fosse uma piada grande o suficiente. Se eu já achava que Diego e Bruna formavam um casal mais sem noção do mundo, eu estava subestimando a capacidade deles de se superarem. Porque, veja bem, namorar minha ex já era um absurdo. Mas decidir que eu, a vítima original dessa história toda, deveria ser um convidado de honra no casamento deles? Isso já era uma obra-prima do cinismo. O grande anúncio aconteceu algumas semanas antes do Natal. A família estava reunida para aquele almoço de fim de ano, e todos esperavam apenas uma refeição normal, sem grandes surpresas, o que, conhecendo Diego e seu ego do tamanho de um caminhão, era ingenuidade nossa. De repente, entre uma garfada de arroz e outra, Diego bateu na mesa para chamar a atenção. Bom, já que estamos todos aqui, eu e a Bruna temos algo importante para contar. E foi assim, com um sorriso de comercial de margarina, que meu querido irmão anunciou que ele e minha ex-noiva, a mulher que me fez de idiota por anos, iriam se casar em março. Ah, claro. Porque nada diz relacionamento saudável como se casar com a ex do seu irmão traído. A mesa inteira ficou em silêncio. Minhas irmãs me encararam, claramente esperando para ver se eu ia explodir. Meus pais pareciam desconfortáveis, como se tivessem acabado de descobrir que o peru de Natal tinha vencido há 3 anos. E eu ri. Novamente. Porque era tão patético, tão previsível, que eu não consegui conter a ironia da situação. Que bom que vocês decidiram oficializar essa palhaçada, soltei, ainda rindo. Bruna fez sua melhor cara de que sou uma nova mulher, me deem uma chance. Diego, por sua vez, cruzou os braços e lançou aquele olhar de irmão mais velho condescendente, como se eu fosse uma criança esperneando porque perdeu no videogame. Caio, você precisa superar isso. Você não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Ah, não. Engraçado, porque parece que tem tudo a ver comigo, já que você está se casando com minha ex-namorada traidora. Diego bufou. Bruna suspirou. Meus pais tentaram mudar de assunto. Mas o mais insano ainda estava por vir. Porque Diego não estava só me chamando para o casamento. Ele queria que eu ajudasse a organizar. Sim. Você leu certo. Afinal, era um casamento no quintal da casa dos meus pais, e a família toda estava convidada a contribuir com a organização. O plano era que cada um ajudasse de alguma forma, decoração, comida, música. Uma grande celebração familiar. E eu, naturalmente, estava escalado para ajudar com a montagem das mesas. Nesse momento, acho que entrei em curto-circuito. Você quer que eu ajude a organizar o casamento de vocês? Sim, Caio. É só um gesto de maturidade. Eu ajudei quando você e Bruna estavam planejando morar juntos, lembra? Ah, essa foi a gota d'água. Diego, você ajudou porque eu era seu irmão e porque eu achava que tinha um relacionamento saudável. Isso aqui. Isso é uma traição dupla. E você quer que eu me curve e finja que está tudo bem? O silêncio caiu sobre a mesa. Minhas irmãs cruzaram os braços, claramente do meu lado. Meus pais se entreolharam, provavelmente tentando calcular a menor quantidade de drama possível para o Natal. E foi aí que eu anunciei. Não vou ao casamento. Não vou ajudar a organizar. E, sinceramente, se depender de mim, eu nunca mais vou querer ouvir uma palavra sobre essa união ridícula. Diego ficou vermelho. Bruna fingiu um olhar de desapontada, como se eu estivesse sendo irracional. Você está exagerando, meu pai murmurou, como se eu estivesse recusando um convite para um churrasco, e não para a união do meu irmão com a mulher que destruiu minha confiança. Mas eu estava decidido. Porque, se havia uma coisa que eu aprenderá com essa história toda, era que ninguém, nem mesmo a própria família, tinha o direito de exigir que eu aceitasse essa palhaçada como algo normal. E se Diego queria que eu sorrisse e fingisse estar feliz por ele? Bem, ele podia esquecer. Se alguém me dissesse que minha família um dia imploraria para que eu aceitasse de bom grado o casamento do meu irmão com a mulher que me traiu, eu riria na cara da pessoa. Mas aqui estamos, vivendo a maior novela mexicana da história da nossa casa. Depois do anúncio, minha decisão de não ir ao casamento e me recusar a participar da organização se espalhou pela família como um incêndio em mato seco. E, claro, todo mundo tinha uma opinião sobre isso. Minhas irmãs estavam do meu lado, deixando claro que não compactuavam com essa palhaçada. Mas meus pais? Ah, esses estavam comprometidos em manter a harmonia familiar, o que, na linguagem deles, significa que eu deveria engolir meu orgulho e comparecer ao evento como se nada tivesse acontecido. Caio, não precisa gostar, mas pelo menos vá, minha mãe insistia, toda vez que o assunto surgia. É o casamento do seu irmão. Isso é maior do que suas diferenças. Maior do que minhas diferenças? Isso não era uma briga por quem senta no banco da frente do carro. Era sobre respeito. Sobre lealdade. Sobre o fato de que meu próprio irmão escolheu se casar com a mulher que destruiu anos da minha vida. Mas o melhor argumento veio do meu pai. Se for para alguém aprender uma lição, deixa que ele aprenda sozinho. Você vai ver, essa mulher não mudou nada. Só senta e espera. Ah, então a solução brilhante dele era basicamente ficar assistindo a vida do meu irmão desmoronar, enquanto eu deveria sorrir e fingir que apoiava? E o pior. Meus outros 2 irmãos, Gabriel e Eduardo, concordavam com essa ideia. Para eles, eu estava sendo infantil. Cara, deixa ele se ferrar sozinho. Vai no casamento, come de graça e assiste de camarote. E foi aí que percebi que a hipocrisia atingia níveis olímpicos. Então, o problema não era que Bruna tivesse mudado ou que Diego estivesse fazendo algo certo. O problema era que eu estava estragando o clima de família feliz. Ninguém queria lidar com o fato de que Diego era um babaca por estar com minha ex. Eles só queriam que eu fechasse os olhos e fizesse de conta que nada disso estava acontecendo. E, sinceramente, isso me irritava mais do que o próprio casamento. Por que eu tinha que ser o adulto da história? Por que eu tinha que ser aquele que deveria deixar pra lá? Então, tornei minha posição bem clara. Eu não vou. Ponto final. Se vocês quiserem fingir que isso é normal, fiquem à vontade. Mas não esperem que eu participe dessa palhaçada. E foi assim que meu relacionamento com metade da minha família entrou em colapso. Diego, claro, ficou furioso. Disse que eu era egoísta, imaturo, incapaz de seguir em frente.
Isso não tem nada a ver com você, Caio. Você só quer atenção. Ah, sim. Porque todo mundo sonha em ser o coadjuvante do próprio drama familiar, não é mesmo? Bruna, por sua vez, me enviou uma mensagem. Sim, uma mensagem. Como se tivéssemos um pingo de amizade para trocar palavras civilizadamente. Caio, eu entendo que está magoado, mas espero que um dia você perceba que o amor vence qualquer obstáculo. Não quero brigar com você. O amor vence qualquer obstáculo? Quase respondi perguntando se o amor também incluía ficar pegando desconhecidos na balada enquanto dizia para o namorado que estava saindo só com as amigas. Mas não valia a pena. No entanto, minha recusa em ir ao casamento não foi o fim do drama. Pelo contrário. Foi só o começo. Se alguém achava que a novela da minha vida já tinha atingido o ápice do drama, é porque subestimou a capacidade do meu irmão e da minha ex de serem completamente sem noção. Minha decisão de não ir ao casamento foi recebida com a mesma aceitação que se dá a um convidado que aparece de surpresa no velório errado. Ou seja, e ninguém aceitou porra nenhuma. Minha mãe, especialista em chantagem emocional, decidiu que o caminho era o apelo sentimental. Caio, você quer mesmo carregar isso no coração para sempre? E se algo acontecer no futuro e você se arrepender? Família é mais importante do que mágoas passageiras. Mágoas passageiras? Eu deveria ter respondido, então vamos testar sua teoria. E se o pai te trocasse por outra mulher, bem debaixo do seu nariz, e eu te dissesse que você precisa superar porque família é mais importante? Mas, honestamente, nem valia o esforço. Meu pai, por outro lado, tinha outra abordagem. Ele estava cansado da briga e achava que a melhor forma de resolver tudo era ignorar o problema. Se vocês dois continuarem assim, vai ser horrível para a família toda. Vamos deixar isso para trás. Você não precisa gostar, mas precisa respeitar. Respeitar. Respeitar o que exatamente? A traição? A falta de caráter do meu irmão? O fato de que ele está feliz porque está literalmente pisando nos meus sentimentos? Eu ri, porque era a única resposta possível. Mas aí veio a cereja do bolo. Porque Diego, meu irmão sem vergonha na cara, decidiu que eu precisava ser convencido de outra maneira. E essa maneira era nada menos do que um encontro só nós dois, onde ele explicaria seu lado da história. Se alguém me dissesse que isso era um episódio ruim de novela mexicana, eu acreditaria. Mas não. Isso estava acontecendo de verdade. Caio, vamos tomar uma cerveja e conversar como adultos. Você está levando isso para o lado pessoal demais. Meu caro, eu sou o lado pessoal dessa história. Mas, como eu sou um homem de palavra e queria ver até onde ia a cara de pau do meu irmão, aceitei. Nos encontramos num bar perto da casa dos nossos pais, e ele chegou com aquele sorriso de quem acha que tem tudo sob controle. Pediu uma cerveja, me olhou e mandou. Vamos falar como irmãos. Sem ressentimentos. Ah, claro. Porque agora era só apertar um botão e desligar tudo o que aconteceu. Você quer que eu simplesmente aceite que você está casando com minha ex-namorada traidora e fique feliz por você? Perguntei. E aí ele veio com a pérola do século. Bruna mudou. Ela não é mais aquela pessoa. O que vocês tiveram ficou no passado. Eu estou apaixonado por ela, Caio. Quero que você entenda que não é algo contra você. Apenas aconteceu. Apenas aconteceu. Tipo um tropeço, um acidente de trânsito, uma mancha de café na camisa. Não foi uma escolha consciente, né? Só aconteceu que ele se apaixonou por uma mulher que já tinha partido meu coração em pedaços. Olha, Diego, eu até entendo que você queira acreditar nisso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que te faz pensar que ela não vai fazer com você o mesmo que fez comigo? Ele ficou sério. Porque ela me ama. E eu ri. Eu ri tanto que quase derrubei minha cerveja. O que foi? Ele perguntou, irritado. Diego, você realmente acha que eu também não achava que ela me amava? Quer que eu desenhe pra você como isso terminou? Mas ele insistiu. Ela foi honesta comigo sobre tudo. Me contou sobre os erros dela e garantiu que aprendeu. Eu confio nela. E foi nesse momento que eu percebi que não havia nada que eu dissesse que faria diferença. Então terminei minha cerveja, me levantei e falei. Ótimo. Boa sorte no casamento. Mas eu não vou estar lá para assistir ao desastre anunciado. E saí. Mas, como eu disse antes, minha história ainda estava longe de acabar. Março está chegando, e, claro, o casamento do meu irmão Diego com a minha ex-namorada Bruna. Se você esperava que, no fundo, houvesse algum tipo de arrependimento ou mudança de opinião da minha parte, você está bem errado. Aos poucos, a pressão da família foi se intensificando. Meus pais, na tentativa de consertar a situação, tentaram mais uma abordagem. Caio, está na hora de você fazer as pazes. Isso não é bom para sua relação com o Diego. Você está sendo muito teimoso. Teimoso, eles disseram. Eu, que fui traído e estou simplesmente recusando ser parte de um circo onde, na frente de todos, o palhaço sou eu. E, para piorar, começaram a enviar aquelas mensagens quase que como um último apelo, com a velha ladainha de que eu estava destruindo a família. Como se meu comportamento fosse o que realmente estava quebrando tudo. Não era o fato de que meu irmão estava se casando com uma mulher que me traiu, claro. O problema era eu não ter ficado feliz com isso, porque, evidentemente, ninguém tem o direito de se incomodar com traição. As mensagens começaram a se tornar mais insistentes, mas minha decisão estava tomada. Não só não iria ao casamento, como fui mais além e comprei passagens para o Havaí. Sim, o Havaí. No mesmo dia do casamento de Diego e Bruna. Porque, sinceramente, quem precisa de um casamento no quintal quando você pode estar em um lugar paradisíaco, longe de todo esse drama familiar? Quando minha mãe descobriu, quase teve um ataque. Você vai para o Havaí no dia do casamento do seu irmão? Caio, isso não é coisa que se faça. Ah, claro, eu sou o vilão por querer evitar uma situação desconfortável, mas ninguém estava me perguntando se eu realmente queria estar ali. E, como se não fosse o suficiente, Diego ficou furioso. Na mesma semana que comprei as passagens, ele me ligou. Eu já sabia que você não iria, mas isso é o cúmulo. Você está deixando tudo mais difícil do que precisa ser. Deixa eu ver se entendi direito. O cúmulo é eu não querer presenciar o casamento dele com a mulher que me traiu. Sério mesmo? Então, basicamente, tudo o que está acontecendo sou eu quem estou tornando difícil? Diego, por favor, você já sabe o que penso sobre isso. Eu não vou mudar de ideia. E, para ser bem honesto, você pode me chamar de egoísta, mas a realidade é que não vejo razão nenhuma para apoiar isso. Não vou ao seu casamento, e mais, estou indo para o Havaí. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer discurso. Isso é mais sobre você do que sobre mim, Caio, ele disse, com uma calma perturbadora.
E eu vou me lembrar disso. Bem, Diego, por favor, se lembra disso enquanto você está no altar, dizendo sim para a mulher que me deixou com o coração partido. Eu vou estar vendo as ondas no Havaí, com uma cerveja na mão e zero arrependimentos. Como o casamento estava marcado para março, ainda havia um tempo considerável até lá, mas a pressão foi aumentando. A cada reunião de família, a cada evento que rolava, minha recusa em participar se tornou o principal assunto da casa. Eu sabia que todos estavam esperando que eu, eventualmente, sucumbisse e fosse. Talvez pela pressão, talvez pelo medo de ser o que estraga prazeres. Mas não. Meus outros dois irmãos, Gabriel e Eduardo, estavam começando a se tornar mais vocalmente a favor de que eu apenas seguisse em frente. Caio, você está tornando isso mais complicado do que realmente é. Esquece, vai na festa e depois segue sua vida. Desculpa, mas quem, além de um imbecil, escolheria colocar sua vida em pausa para fazer uma farsa só para agradar aos outros? Cheguei até a pensar em fazer uma grande surpresa, e ao invés de simplesmente recusar de uma vez por todas, eu faria um grande evento no dia do casamento deles. Algo espetacular, para mostrar que não me importava nem um pouco com o drama deles, mas que minha vida estava indo bem. Um tipo de festa de celebração do fim do relacionamento, para colocar ainda mais lenha na fogueira. Mas, claro, isso seria um golpe baixo, e eu já estava cansado de jogar o mesmo jogo. Então decidi manter a minha linha. Não vou ao casamento, nem em pensamento. Agora, minha dúvida é: eu sou realmente o idiota aqui? Deveria simplesmente deixar essa história para trás e mostrar um sorriso falso no casamento? Todo mundo me chama de imaturo, de egoísta, mas honestamente, não consigo ver razão alguma para engolir a minha indignação e fazer de conta que está tudo bem. E aí, leitores? Estou sendo um idiota por não apoiar meu irmão? Ou alguém aqui entende o que é passar por uma traição e ter que ver, na sua cara, a pessoa que te fez mal se casando com outra pessoa da sua família? O que vocês fariam no meu lugar? Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!